Muito boa noite, está no ar mais um Posiciona Mais. Eu e Camila estamos aqui hoje para trazer muita informação de qualidade para vocês, falar um pouquinho de posicionamento, de comunicação, de marketing estratégico. Eu não sei se vocês já acompanharam os 2 episódios que foram ao ar na nossa plataforma, mas olha, estão anexados. Vale muito a pena vocês assistirem, rever esses conteúdos, porque você, profissional da saúde, que busca se posicionar no mercado de forma muito estratégica, sites poderosos. Nós estamos lançando aqui todas as noites, né? Todas as nossas aparições aqui são muito estratégicas também, porque a gente não quer só divulgar o que nós fazemos, né, Camila? Mas trazer muita informação que ajude você. Com certeza, a gente está aqui com um propósito, né? O propósito maior é de ajudar todos, né, esses profissionais a se posicionarem, a estarem ali, né, com confiança. E hoje também o assunto é sobre isso. Sim, E vamos lá. é isso. Olha, Camila, nós vamos falar hoje sobre as pessoas que têm dificuldade de se posicionar, né? De gravar vídeos e ver isso como um obstáculo muito grande, até um dos pilares que nós trabalhamos na nossa mentoria, e eu acho que é um dos pilares que você trabalha também no decorrer da sua assessoria de marketing, que é a quebra, né, dessa objeção, dessa mentalidade, dessa crença limitante. Hoje é impossível vocês, profissionais da saúde, construir uma autoridade, criar um posicionamento sem se expor, sem gravar, sem ter uma constância nas redes sociais, né? Eu driblo isso, Camila, colocando eles para fazer mesmo, na prática, amiga. E como que você faz com a É, assessoria? lá na assessoria também, assim, hoje, né, a gente sempre fala que não adianta, você precisa se posicionar, até porque nós trabalhamos, a maioria são marcas pessoais. Então, quando você fala de posicionamento de marca pessoal, você está falando do quê? Do profissional estar se posicionando. Uhum, Então, na assessoria, nós montamos todo o planejamento estratégico, como será esse posicionamento do cliente, e aí ele precisa colocar em prática também, que são com as com gravações dos certeza. conteúdos. Então, assim, quando o profissional ele entende, ele muda a chave, sabe? Ele muda a mentalidade, que ele é a ferramenta principal do negócio dele, e que ele começa a olhar o Instagram dele como um propósito para ele voar, para ele deslanchar. Esses dias eu estava até conversando com um cliente sobre isso. Ele estava falando comigo, olha, mas todos os dias, toda vez que vai gravar, eu penso que eu vou parar. Sim, Aí eu falo, não não, tem você não vai parar, jeito. não. Sabe por quê? Você precisa enxergar o seu Instagram como um propósito. Aí ele até ficou meio Eu assim faço isso comigo, né? também. Eu coloco um peso sobre eles. É, ele Aham, ficou, porque se deixar, esse meu cliente, ele some, ele, ele vive no off, né? aham. Aí eu falei assim, ó, você vai olhar o seu Instagram como um propósito. Você não, você sempre fala pra mim que você quer prosperar a sua clínica, que cada vez mais você quer pacientes que valorizem o seu trabalho, que você não quer voltar para os plantões? Então, você vai olhar o seu Instagram como uma ferramenta do seu propósito, porque quando você colocar energia nisso, as coisas vão acontecer. E não tem boca, com ele acontece, é incrível, assim, a clínica dele só cresce, sabe? Só que realmente é necessário mudar essa chave na mentalidade. Por quê? Ninguém nasceu conversando com câmeras, a gente sempre conversa isso aqui. Não. A gente não nasceu E nós que pronto, somos da comunicação. não, a gente nasceu para conversar com Falando pessoas. até antes de começar o podcast sobre isso. Que olha, eu tenho uma habilidade enorme de gravar vídeos, de falar com vocês, mas o universo das palestras é muito novo para mim. Então, e ele vem com muita intensidade esse ano para minha vida. E eu ainda fico nervosa, para mim não é prazeroso fazer palestra. Você acredita, Camila? Não, ninguém nem vê, né? Então, Camila, é doloroso para mim, não é legal para mim ainda fazer palestras. Eu não fico muito nervosa, eu saio do meu ponto de equilíbrio, eu não sinto aquela confiança, seco muito a boca, é uma das formas que meu corpo emite que ali que eu estou em estado de alerta. Só que eu enfrento todos os dias, eu aceito todos os convites que vêm, porque é uma forma de eu quebrar isso, Claro, de eu com romper certeza. com isso. É igual a comunicação e a aparição em vídeos. Como que você vai tornar esse ambiente confortável? Fazendo, Exatamente. praticando. E ninguém nem vê que você fica nervosa, né? De Mas tão boa que fico você é. muita, Mas muita. assim, e é incrível, porque quando eles entram nesse processo de aprendizado ali, e na assessoria eu falo que por isso nós somos uma assessoria e não uma agência, porque a gente pega na mão do cliente. Então, toda dúvida, sempre que ele vai fazer gravação, tem acompanhamento estratégico, para ele poder entender o negócio dele. Porque não adianta só ele fazer também sem entender. Ele vai Sim, cansar, vai falar assim, ó, não quero isso aqui, não tá legal. Agora, os nossos clientes não, eles vão se descobrindo e é muito legal de ver o sim, processo, assim, o sim. progresso deles, com você com certeza também por conta da mentoria, né? Então, quando o cliente entende, vira essa chave, aí a gente vai para um outro ponto, que é ele não cansar durante o processo
de posicionamento, de gravação de conteúdos. Por quê? O que que acontece muito? Muitos profissionais, a gente vê, né, que eles começam a gravar conteúdos e com o tempo vai cansando. Aquilo ali vai cansando, vai esgotando ele, a chegar a um ponto e falar assim, cara, não quero mexer mais com isso não. Vou fazer outro tipo de networking, vou... E aí ele estagna. Por quê? Porque é maçante. Uhum. E a produção de conteúdo, principalmente o posicionamento nas redes sociais, ela não deve ser maçante. Deve ser algo contínuo e um processo em que ele vai se descobrindo e descobrindo outras formas também dele se É uma posicionar. construção que não acaba nunca. Não acaba nunca. Por exemplo, por que que a gente não deixa os nossos clientes só gravar conteúdo mensal? A gente está sempre modificando os conteúdos para que realmente ele não se canse. Porque se todo mês ele sabe que ele vai ter que sentar numa cadeira e gravar 10 conteúdos lá, o engajamento dele não vai ser bom, porque os vídeos vão ficar ruins. As Sim. pessoas cansam, as redes sociais, isso aqui tá cada vez mais acelerado, a galera Sim. tá assim, a gente tá tendo que, quem tá com marketing fica louco, quase não dorme, porque a gente tem que acompanhar o ritmo disso aqui. Só que é muito bom também a gente ver os resultados vindo. Por quê? O cliente, quando ele começa a gravar, a gente sabe que ele tem ali um processo, ele tem que ter uma ruptura ali, até ele ficar à vontade, para ele poder conseguir falar normal. Depois que esse processo vai fluindo, você tem que fazer ele mudar. Cara, vamos ver uma notícia que está em alta sobre o seu assunto? Vamos gravar algum conteúdo sobre um. Vamos fazer um react, né? Que é quando a gente pega um conteúdo que já foi gravado e grava em cima dele com o posicionamento dele. Então, isso faz com que as pessoas também despertem interesse em consumir o conteúdo dele. Porque, assim, o que que faz a gente ver o nosso negócio e a gente ter prazer no nosso negócio? A gente vê resultado nele. Uhum. Então, por que que muitos médicos pulam muito de agência de assessoria? Porque não tem demora. resultado. E também, Camila, eu acho que não é nem não consegue passar pelo processo, esperar as coisas acontecerem. Também, porque O demora. processo de construção de autoridade, ele não acontece da noite para o dia. Não. Você não se torna uma referência da noite para o dia, você não se torna uma autoridade da noite para o dia. É uma construção que ela é alinhada, estratégica, e ela requer de vários artifícios, inclusive de empenho e dedicação do próprio profissional. Com certeza. Quanto menos você se posicione e faz a sua parte, mais demorado esse processo será. Então, o que acontece? As pessoas hoje, elas depositam muitas expectativas na agência, entendeu? Como se tudo dependesse de você Completamente. e não depende. Exatamente. E aí elas querem um resultado assim, tipo assim, 2, 3 meses, e não é. Eu falo que eu hoje não vendo, por exemplo, participações avulsas no Dr. Cash, não vendo participações avulsas no meu programa, porque eu sei que não vai fazer resultado uma participação, 2 participações. É uma construção, é um Exatamente. processo. A pessoa tem que estar ali todo sábado, todo mês, aparecendo, para que as pessoas, elas acostumem com a imagem dela, sintam falta dela, Claro, entendeu? com certeza. E assim é com você. Então, assim, certeza. a pessoa vai fazer um contrato de marketing de 3 meses, ela vai ter algum Nem resultado, faço, Camila? nem faço. É no O meu mínimo contrato 6. mínimo é 6, agora a gente vai mudar para anual. É um ano, não tem como, amiga, não tem como você construir uma autoridade com menos de um ano. Não tem como. E sabe por que que nós identificamos isso? Por conta dos nossos clientes mesmo na assessoria. A gente tem clientes que vai fazer 2 anos conosco já. E aí a gente estava fazendo uma assessoria recentemente com uma super equipe lá de São Paulo que assessora só agências. Eu falei, eu sempre vejo o que precisa melhorar na empresa, né? Eu falo, ó, a gente precisa melhorar nisso aqui. O que a gente vai fazer? A gente fechou essa assessoria. E aí, quando a gente levou os problemas pra ele, ele até falou meio assim, engraçado, porque você tá falando pra mim de cliente, você tá com você há 1 ano. A média de um cliente durar numa agência de marketing, numa assessoria, né, de marketing, são 6 a 7 meses. Então, o que você tá vendo de falha no seu processo? É aí que eu fui, expliquei as falhas e tudo mais. Ele falou assim, mas isso é muito simples de resolver. Então, a gente tem que entender que o quê? Quando o cliente ele vem pra mim hoje e fala assim, mas tem como fazer um contrato de 3 meses? Não, não tem. Comigo não tem negociação em relação a isso, porque eu sei, eu sempre explico pro cliente, eu sou muito sincera e muito realista. Eu prefiro não vender do que pegar um cliente para ele ficar 3, 4 meses, ele não ter o resultado que ele espera, do que vender e depois me dar dor de cabeça, Com entendeu? certeza, olha, é você lidar. Quando você vai fazer um procedimento médico, vocês são profissionais, vão fazer uma harmonização, um gerenciamento do envelhecimento. Vocês montam um protocolo de 3 meses para o paciente fazer, ter o resultado ali, acabou, vai embora? Não monta, não É um existe. processo contínuo. Sim. Entendeu? Assim é com o marketing, vocês têm que entender que é um processo que ele é construído, ele é mantido. E é tão real isso, porque assim, o que Mas acontece? ele é mantido com muito trabalho. Com muito trabalho. E outra, vocês vão definir o tempo que isso vai demorar para Claro. acontecer.
Porque quanto mais o meu cliente compartilha, quanto mais o meu cliente tá ali, eu tenho clientes que são super ativos. Gente, é incrível. Eu tô com uma cliente que ela tá comigo há 3 meses. O que ela já cresceu na clínica dela? Sim. Por quê? Porque ela é ativa, ela faz as coisas que a gente orienta, ela abre caixinha de pergunta, ela traz resultado. Agora eu tenho um cliente que tá comigo É aquela há aluna quase nota 10. É aquela nota 10. Eu tenho um cliente que tem comigo há quase um ano, mais de ano. E ele não tem tanto resultado ainda. Por quê? Porque eu tenho que ficar pegando no pé. Estagnou. Estagnou. Vamos fazer, vamos em cima. Só que acaba não fazendo, porque às vezes realmente ali, pra essa pessoa, ele gosta do mundo dele offline, mas ele ainda precisa falar assim, não, peraí, eu vou começar a fazer mesmo o que a assessoria me fala, Sim. pra acelerar esse processo, porque é realmente encurta. Então assim, quando o cliente fecha comigo, vem, posso fazer um contrato de 3 meses? Não, porque em 3 meses pode ser que você já comece a ter mais pacientes. E bem provável que sim. Mas pode ser que não. Então, por que eu vou fechar um contrato de 3 meses com você se eu sei que daqui 3 meses a gente ainda vai estar caminhando? Eu consigo conhecer uma pessoa em 3 meses? É um processo. Eu posso até conhecer essa pessoa, mas eu não vou conhecer a sua essência. Sim. Eu não vou conhecer o que está dentro de você mais profundo, porque Sim. é muito pouco tempo de relacionamento. E assim, eu vejo que a maioria dos profissionais que se posicionam hoje no Instagram, eles não enxergam isso. Eles acham que o Instagram é uma ferramenta para você vender o seu serviço e que se você começar a postar conteúdo educativo ali, você vai vender. E não é assim que funciona. Não. Então, tanto na assessoria quanto na mentoria, eu bato muito em cima. Eu falo, gente, o Instagram é uma rede de relacionamento. Então, assim, para as pessoas comprarem de você, tráfego pago é maravilhoso por conta disso, né? As minhas clientes falam, esses dias eu estava gravando como ela falou bem assim. Esses dias uma amiga virou pra mim e falou assim, eu não suporto mais ver você no Instagram. E ela falou, então tá bom meu tráfego, porque eu tenho que ficar ali o tempo todo aparecendo pra você. Sim. Por quê? Porque é assim, você tem que estar sendo visto, É uma você tem que estar sendo vitrine. lembrado. E É uma assim, vitrine. você induz a pessoa, você lembra que ela precisa de você, né? É o que eu falo pros meus clientes, meus mentorados. Você não quer comprar uma roupa, mas aí você recebe aquelas sacolinhas na sua casa, uma malinha de condicional. Lá no interior o pessoal faz Sim, muito isso. Você acaba vendo, acaba comprando. Então, assim, eu estou deixando sempre para amanhã para fazer uma harmonização, estou deixando para amanhã para fazer uma lente de contato no dente, estou deixando para amanhã para começar um processo de emagrecimento. Mas aí eu vejo aquele médico que tá lá todo dia, eu falo, senhor, será que não é um aviso para eu poder ir lá fazer? Entendeu? Então você sim, induz, você incentiva, você estimula a pessoa a consumir os seus produtos e serviços. com certeza. Agora, Camila, outra coisa que muitos deles têm essa dúvida, eu acho que você, nada mais como você, que é do marketing, para nos responder. Muitos falam assim: eu tenho que separar o meu Instagram pessoal do profissional? Eu tenho que postar minha vida pessoal no meu Instagram profissional? Fala pra gente. Essa é uma dúvida muito comum. Muito E, comum. na verdade, eu ainda recebo clientes, né, que falam, olha, eu criei o meu perfil profissional, eu tenho meu pessoal, porque eu gosto de postar minha vida ali, gosto de postar aniversário dos meus filhos. E eu não gosto muito de mostrar isso para as pessoas, né? Aí volta o ponto que a gente conversou de ver o Instagram como uma ferramenta do seu propósito. Aí eu sempre pergunto assim, eu falo assim, tá, você quer separar a sua vida profissional da sua vida pessoal, mas você consegue separar você mesmo? Aí a pessoa fala, como assim? Não, você é uma marca pessoal. Então, como que as pessoas vão se conectar com você se ela não conhece você? Ela só vê o seu lado profissional. Realmente pode ser que tenha pessoas te procurando por conta da sua capacidade, né? Porque você mostra que as suas técnicas são boas, né? Vamos falando aí, por exemplo, de um profissional de estética. Uhum. Pode ser. Mas e se essa pessoa gosta de você e se conecta com você porque você mostra a sua essência ali? Você acha que você vai vender 2 procedimentos ou 10? Você vai vender Exato. 10. Então, não existe mais isso de separar a vida pessoal com a vida profissional. Não. Ele não precisa mostrar tudo da vida dele ali. Eu sempre oriento meus clientes a isso. Tem clientes que hoje, assim, a gente. É porque eu A sua mato vida as não precisa virar um pessoas. reality show, né? Não, você não é influencer, você é Não, você é médico. médico, profissional de Você é saúde. profissional da área da saúde, você é fisioterapeuta, você é psicóloga, você não é influencer. Então, assim, sua vida não precisa ser um livro aberto, você não precisa postar tudo ali. Olha, vai ter aniversário da minha filha, vou comemoração em família, e eu não quero que as pessoas saibam. Comemora o aniversário da sua filha, posta uma foto depois que foi o aniversário da sua filha, tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Sim, sim. Mas o importante é você ter essa conexão com as pessoas por conta realmente desse relacionamento que a gente cria ali no Instagram. Eu tenho
pessoas que eu crio, já foi mentora minha, que eu criei um relacionamento mesmo por conta do Instagram. Então, assim, você começa a confiar na pessoa, você começa a olhar para a pessoa e ver que seus propósitos são parecidos, seus valores são parecidos. Então, tudo isso muda no Eu falo posicionamento, sempre né? que pessoas compram pessoas. Então, antes de comprar o que você vende, eles compram você. Com certeza. É muito importante vocês, enquanto profissionais, mostrarem que vocês são pessoas de verdade, que não são apenas instrumentos ou produtos ali. Porque quando você só posta conteúdos de trabalho, de trabalho, de trabalho, de consultório, Isso cansa. cansa, seu conteúdo se torna cansativo, o seu Instagram dificilmente vai crescer Não vai. e as pessoas vão enxergar você como um produto. E não é assim. As pessoas se conectam com pessoas. Exato. Elas gostam de ver o jeito que você, os seus propósitos, se O estão jeito que você alinhados, atende seu os paciente. seus valores. Quer mais um profissional da área da saúde mostrando como ele atende um paciente dele? Quer ganhar mais um paciente? Faça isso. Com acolhimento, com amor, com Com atenção, com acolhimento, com amor. escutativa. Seja um profissional pontual. Hoje, o que mais a gente tem dentro da área da saúde são profissionais que só chegam atrasados para as consultas. Exato. E profissional high ticket não pode atrasar a Não consulta. pode atrasar a consulta, pelo E amor de nem, e Deus. nem deixar com que os pacientes fiquem na recepção ali com outros pacientes, porque o paciente que ele healthiness, wellness, que procura essa qualidade de vida, que eles não estão procurando preço mais valor, ele não quer ficar com outros pacientes, ele Não. quer chegar ali, não quer ver que ninguém viu ele entrando e não quer ver ninguém, não quer que ninguém veja ele saindo. Ele quer só Ele ser. quer privacidade, atendimento personalizado. É mais uma dica para vocês também. Aí vocês trabalham então nessa construção de clínica high ticket. Mas, Camila, é exatamente isso. E as pessoas entenderem que a vida dela não precisa virar um reality show, né? Uma vida eles não são influenciadores, mas é importante sim deixar alguns conteúdos da rotina, da vida, da família, do que faz, do que acredita, até questões religiosas, se você é temente, se você é cristão, se você Claro, tudo isso. valores, Tudo crenças, isso né? vai conectar você com pessoas que estão com propósitos alinhados com o seu. E quando é importante você falar isso, Paula, porque assim, quando a gente fala sobre não ser influencer, é porque ele não tem isso como um trabalho. Só que todos nós Não é uma somos. obrigação. Você posta todo dia, meu café da manhã, meu almoço, minha janta, Não é não uma é obrigação. Você não tá ali com o objetivo o tempo todo de influenciar as pessoas. Você tá com o objetivo ali de se posicionar para você vender os seus serviços. Mas é muito bom quando esse profissional, além dele estar se posicionando, ele também é um influenciador. Por quê? Nós somos influenciadores. Todos nós somos influenciadores. Para você captar um paciente pelo Instagram foi porque ele foi influenciado por você para poder fechar. Então, Com certeza. quando esse profissional ele é adepto a isso, ele vai se acostumando, ele vai entrando ali, né? Falar assim, olha, peraí, poxa, eu sou um médico, um nutrólogo, vamos falar aqui, eu sou uma ginecologista, né? E eu tô sempre ali postando que eu tô atendendo pacientes, colocando, né, implantes, enfim. E aí eu não vou postar, por exemplo, não vou compartilhar como é a minha vida, como é a minha rotina de cuidados Sim. comigo mesma. Eu sou nutróloga, eu não vou postar como é uma minha alimentação, o que eu como de manhã, Os pacientes querem até saber o que você come, o que você não come, o que você indica. Então, assim, isso acaba sendo uma influência. Só que isso não significa que você vai ter que todos os dias ter essa rotina maçante de ficar abrindo as portas da sua casa, entendeu? Mas é muito bom quando o profissional também se posiciona Sim. sendo influente. Mostra suas dores, suas fraquezas. As pessoas, elas se sensibilizam, elas se conectam com pessoas reais, com né? certeza. É empatia mesmo. Empatia. É você, nossa, ela também sente isso. Nossa, ela também faz isso, né? Porque já existe uma barreira muito grande. Isso tem se quebrado, né? Entre o médico e o paciente. Nossa, ele é o médico, né? Existe essa barreira, né? Então, quando você se mostra, né, que você tem as mesmas fragilidades, vulnerabilidades que ele, você quebra isso. A pessoa já chega menos armada, ela chega mais aberta, ela chega com mais conexão em relação ao seu trabalho. Então, até a receptividade do paciente em relação ao profissional, ela muda. A abertura, a liberdade, muda completamente. Muda mesmo. Agora, Camila, outra coisa que o pessoal fala muito também, que eu vejo que os profissionais eles têm muita dificuldade, de fazer conteúdo porque eles falam que não sabem como fazer, o que fazer. Eu falo, gente, tudo que vocês fazem pode virar conteúdo. Claro, com certeza. Desde um atendimento até quando o paciente chega ali contando como que foi, a experiência dele, tudo é conteúdo. O que muda, o que dificulta muito esses profissionais entenderem como Mas eu não sei o que eu posto.
Sabe por quê? Porque, assim, eles querem tudo muito perfeito. E, assim, principalmente o profissional da área da saúde, tá? Eu sempre falo para os meus clientes, não existe nada perfeito. Seu paciente não vai vir com um resultado 100% perfeito, né? Poxa, você pode ter transformado a vida desse cliente, desse paciente, entendeu? Mas não existe perfeição. Então, assim, às vezes eles têm uma trava, por quê? Porque a palavra tem que ser 100% correta, a forma de se posicionar. Outra coisa que tem acontecido muito, eu tenho até orientado as minhas clientes, por exemplo. Olha a Manuela Ah, ela dá um mexendo. chute aqui, me falta até o ar. É, tá É, sem espaço aí dentro, tá, Manuela. menina, 43 Pior que a centímetros mãe dela é já. grande, viu? Imagina se ela tivesse dentro da Paulinha aqui. Meu Deus, com 43 centímetros você nem tinha que nascer. Aham. Menina, aí o que que acontece muito? Hoje tá muito em alta essa questão da gravação de conteúdo, né? Que você hoje, principalmente as pessoas que têm dificuldade de gravar sozinho, de pegar o celular, né, e fazer uma gravação ali no formato selfie, eles preferem gravar com outro profissional. Por quê? Porque o profissional vai gravar, vai editar pra ele não vai ter esse trabalho, enfim. Só que aí eu tô até orientando as minhas clientes agora a irem mais naturais para a gravação, porque é muita perfeição. A maquiagem tem que estar intacta, o cabelo tem que estar intacto, E tem que ser aquele você não é penteado perfeito no perfeito. dia a dia. Aí, ultimamente, eu tenho até perguntado para elas, falo assim, você atende assim todo dia? Não, não é todo dia que você tá 100% maravilhosa ali, Sim. perfeita. Então, assim, vai no natural, é o natural que as coisas acontecem. Quanto mais natural, mais as pessoas sentem sua energia, sabe? Então, assim, a maior dificuldade que eu vejo hoje desses profissionais começarem a criar conteúdos, não sabem por onde começar, primeira coisa é porque querem muita perfeição. Acha que um conteúdo ele tem que ter muita técnica, ele tem que falar tudo muito correto, isso trava eles. E a segunda coisa é a questão da criatividade mesmo, porque eles estão ali o tempo todo full time trabalhando, então eles não têm tempo para parar, pensar e anotar o que ele pode criar de conteúdo, entendeu? A falta de tempo faz com que realmente a sua criatividade diminua. E a terceira é a falta de técnica mesmo, estratégia de marketing. Então, às vezes, ele não sabe, por exemplo, que um conteúdo, vamos citar um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, quando a gente cria a linha editorial do cliente, a gente coloca ali os principais assuntos que o cliente vai trabalhar no perfil dele. Então, desde a parte técnica, que é onde ele vai se posicionar em Sim. relação ao nicho dele. Então, por exemplo, voltando aqui, cardiologista. Então, ela vai falar sobre coração, sobre as doenças do coração. Vamos colocar aqui sobre cardiopatia, por exemplo. Então, ali a gente vai puxando os ganchos da cardiopatia. O que ela pode puxar disso aqui, entendeu? Uhum. Já tem um conteúdo aí. Só que muitas vezes eles travam, porque realmente eles não sabem. Então, aí é onde eles precisam anotar uma orientação legal para profissional que quer começar, por exemplo, a criar conteúdo e não sabe. Faz uma lista. Pega uma lista, coloca ali o seu subnicho, né? Então, por exemplo, eu sou cardiologista, mas eu atendo só a parte de arritmias, por exemplo. Então, dentro da arritmia, o que eu posso trabalhar com esses meus pacientes? O que eu posso falar sobre, o que eu posso alertar sobre esses meus pacientes? Que caso que eu realizei, que paciente que eu cuidei, que teve uma melhora, assim, sensacional, Significativa. significativa por conta que tomou as medicações certinho. Então, começa a anotar, faz uma lista. Faz uma lista com pelo menos 12 pontos em que essa pessoa pode criar conteúdos em relação a isso. E só fala sobre isso, ensina as pessoas como ela se Sim. cuidar, como ela O faz pra... conteúdo tá aí. Tá aí. O que você sabe, como ninguém sabe, tá aí também. Então, fala assim que muitos podem fazer o que você faz. Mas como você faz, só você faz. Só você faz. Então, tudo que você tem de conhecimentos, estudos que foram possibilitados, você adquirindo no decorrer dos anos, Nossa. tudo isso precisa ser compartilhado e tudo isso vira conteúdo. A grande dificuldade dos profissionais é estruturar para deliberar, né, para começar a soltar esses Isso. conteúdos, ou querer muito de forma perfeita, como você disse aqui, Camila, querer a perfeição em todos os conteúdos. E não é assim. Duas coisas que eu falo muito também, a questão de termo técnico. Isso. Você tem que falar, quando o médico chega aqui para poder fazer um podcast comigo, a primeira coisa que eu falo para ele, me enxergue como você enxergaria um paciente. Fale comigo como se estivesse falando para um paciente. Porque eu não vou entender se você começar a falar de forma técnica, com palavras, né, difíceis. Então, fale de forma muito clara, didática, que eu possa entender. Claro. E é assim nas redes sociais. Fale como você fala com o paciente todo dia ali. Explica para Todo ele de dia. forma com o seu jeitinho.
É assim que você vai conectar as pessoas ao seu conteúdo. Esses dias a gente até orientou um cliente, porque ele é muito perfeccionista e ele fala de uma forma muito conservadora. E aí a gente começou a criar os conteúdos dele e tudo mais, e ele é um médico que atende uma galera assim que é muito. A forma das pessoas falarem é muito comum. Então, assim. E aí ele, não, mas quando postar um vídeo, você não pode colocar, por exemplo, o tá, tem que estar o está. Aí eu até orientei, falei, doutor, mas isso aí ninguém vai ligar, você tem que entender que você está conversando com o paciente. Ele, não, mas eu prefiro estar. Então, assim, são pequenas coisas que eu tenho certeza que com o tempo ele vai quebrando isso aí, mas é por quê? Por conta dessa questão da posição do médico, que na verdade que é lhe imposta. Porque o médico ele já chega com essa posição de que Que eu preciso ser realmente respeitado. eu preciso ser respeitado, tudo meu precisa ser muito perfeito, eu tenho que falar muito bem com os pacientes. E, gente, não, a vida é real, os pacientes amam quem são naturais, entendeu? Amo. E eu tô falando isso como paciente também, né? Sim. Então, quanto mais natural for, quanto mais leve for, mais você vai vender, mais você vai conseguir conquistar pacientes. Com certeza. E é isso, tá? Hoje acho que nós trouxemos muitos insights para vocês sobre posicionamento. Quebre essas barreiras, objeções, essas crenças limitantes. Passe a fazer mais conteúdos. Não responsabilize a sua agência de marketing pelo seu crescimento. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar e atingir o seu propósito, mas é necessário que você tome como posse essa responsabilidade de estar ali presente, de estar ali fazendo a sua parte também, tá? E queira aprender também, E né? queira aprender, né? Esteja em ambientes que contribuam para o seu crescimento. E olha, tudo vira conteúdo, é só você olhar de uma nova óptica, né, Camila? Eu falo que tudo é questão que a gente enxerga as coisas. Então, olhe de uma nova forma para aquilo que você faz, para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Eu tenho certeza que deve sair tantos conteúdos no dia de Nossa. consulta, no dia de atendimento, Ixi. tantos conteúdos são ali Riquíssimo. desperdiçados, né? Sim. Cada consulta que você faz que gera algo curioso que você pode estar trazendo para as pessoas, né? E abordando sem citar nomes de pacientes. Enfim, existem muitas formas. Camila, foi muito bom estar aqui com você mais essa noite. Como sempre. Obrigada, amiga, por ter vindo aqui, né? Pra gente poder fazer mais um Posiciona Mais, nosso podcast. Vocês que estão nos acompanhando, eu falo que são responsáveis pelo crescimento desse trabalho. O intuito aqui é só trazer informação, né? Mostrar para vocês que é possível sim entrar por esse universo e que ele pode ser muito mais prazeroso do que você imagina. Com certeza, muito mais. Marketing é maravilhoso. É isso aí, é necessário para o seu crescimento. Até lá. Tchau, tchau.